Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Fico feliz, a partir de agora a gente vai abordar mais uma disciplina que é auditoria de balanço. E para facilitar o nosso bate-papo, eu dividi esse tema em 10 aulas. Cada aula eu vou estar abordando um tópico específico, como forma aí de facilitar melhor a nossa compreensão e o nosso entendimento desse tema tão importante aí nos dias atuais, visto o que está acontecendo no que diz respeito às operações Lava Jato, empresas quebrando, empresas, grandes grupos econômicos virando pó de uma hora para outra. Então, qual o papel da auditoria, qual a importância da auditoria de balanço diante desse cenário? É um objeto que a gente vai tratar nesse nosso bate-papo de hoje. Para fortalecer a importância, a gente precisa entender qual é o objetivo e o objeto da auditoria contábil diante da sociedade como um todo, dessas organizações societárias. E por último, a gente vai abordar as entidades criadoras de legislação e fiscalizadoras, as organizações profissionais responsáveis para garantir esse universo do que diz respeito à auditoria de balanço. Antes da gente falar de auditoria contábil, a gente precisa resgatar o que é contabilidade. Então vamos voltar lá na nossa primeira aula, no primeiro dia de aula, lá na nossa primeira aula, para a gente entender qual é o papel do contador, o que o contador faz, qual é o objetivo do contador, da contabilidade. Eu gosto muito de usar uma metáfora onde eu coloco que o contador nada mais é do que um fotógrafo. Você, por sua vez, quando você sai com seu smartphone na mão, você sai tirando foto daquilo que lhe convém. Então, no final do dia, você bota lá no seu Instagram, no seu Facebook, seja lá onde for a sua rede, você bota lá todas as fotos da viagem, todas as fotos do casamento, todas as fotos do Réveillon. Não é dessa forma que você organiza as suas fotos, seus books de foto? Pois é, o contador ele faz exatamente a mesma coisa. Ele tira fotografias do comportamento societário de uma determinada entidade e organiza essas fotografias em transações contábeis. Transações de compra, transações de vendas, transações de contratação, transações de demissão de funcionário, de captação de recursos, de financiamento de recursos, de prestação de conta aos acionistas, de pagamento de dividendos, enfim. O objetivo, então, do contador é tirar a fotografia e organizar essas fotografias para quem possa estar interessado. E aí, quando eu coloco para quem possa estar interessado, a gente precisa entender como é que funciona a contabilidade. Uma organização societária, pequena, média, grande, ela tem os seus departamentos. Cada departamento tem as suas funções. Cada função tem a geração de dados, a geração de informações. Se eu sou o departamento de recursos humanos, por exemplo, eu contrato pessoas, gero folha de pagamento, gero encargos sociais, gero demissão de pessoas, gero promoção de pessoas, treinamento de pessoas. Tudo isso o nosso amigo contador fotografa. Essas fotografias são organizadas, como eu disse, em transações contábeis, as transações contábeis tabuladas em informações econômicas, transações financeiras, transações patrimoniais. E essas transações, elas são ofertadas, elas são oferecidas a quem possa interessar. Aqui a gente vai chamar de stakeholders, né? Então, stakeholders nada mais é daqueles interessados no comportamento da contabilidade. Se você pode me perguntar, mas quem são os stakeholders? O principal stakeholder eu classifico como o próprio governo. É ele o ente principal interessado em entender se esse comportamento, se essas transações produzidas por aquela organização societária está gerando rentabilidade ou não, está gerando ganho ou não, que é em cima desse ganho que ele vai tributar. Então, ele é um parceiro, um stakeholder muito interessado no comportamento das informações contábeis. Um segundo stakeholder interessado que eu destaco é o próprio acionista. O acionista ele aporta recurso numa determinada
empresa, ele investe em uma determinada empresa com o intuito de produzir riqueza, que essa empresa produza riqueza para ele e ele tenha um ganho efetivo sobre aquele investimento que ele colocou lá. Então, esse acionista ele precisa ter leitura, ter informes periódicos para garantir que o dinheiro dele está sendo bem aplicado, está sendo bem utilizado. Então, o acionista é um segundo stakeholder que eu destaco. Outros acionistas, outros stakeholders, melhor dizendo, que eu destaco, é o próprio fornecedor. O fornecedor, quando ele faz uma entrega de um insumo para um processo de produção financiado, ele quer saber se aquilo vai gerar um produto, se aquele produto vai ser comercializado para permitir que ele receba o recurso dele. Então, o fornecedor também é interessado na leitura dessas fotografias, desses informes contábeis. O próprio cliente, né? Cliente, hoje a nossa sociedade é uma sociedade muito preocupada com o comportamento social das empresas, a respeitabilidade no que diz respeito às regras sociais. Então eu não vou comprar um produto de uma empresa que contrata mão de obra infantil, que tem escândalos públicos, etc, etc. Então esse é um elemento importante a ser considerado também como stakeholders. Os próprios funcionários, eu não vou mandar currículo para uma empresa que está quebrando. Então, eu também, como funcionário, devo me preocupar e ter a capacidade de fazer leitura dos demonstrativos contábeis. Principalmente você que está fazendo contabilidade. Hoje você já pode perfeitamente ler um demonstrativo contábil antes de mandar o currículo para a empresa, para ter a segurança de que aquela empresa vai ter a capacidade de continuidade e te pagar ao longo da sua jornada, da sua proposta de continuidade na empresa, o seu salário, né? Você ser remunerado. Se a empresa está quebrando, para que você vai mandar o currículo para a empresa? Então, você também deve ser parte interessada no comportamento das empresas. Diante da gente resgatar um pouco, então, esse conceito de contabilidade, você pode me perguntar, legal, mas o que é, então, auditoria contábil? Ora, se um contador produz a foto para garantir que aquela empresa transaciona de uma forma íntegra e correta, a legislação estabelece que é importante que um outro contador, que um segundo contador, verifique se aquele contabelês ele se deu de uma forma correta conforme a legislação. Então, na verdade, a auditoria contábil nada mais é do que um conjunto de técnicas, de procedimentos, de práticas exercidas de forma metodológica, de forma sistemática, para garantir o cumprimento e a exatidão das transações realizadas por parte daquela organização societária. Se aqueles registros produzidos, eles refletem de uma forma fidedigna as transações incorridas naquele determinado período de tempo. E em cima dessa leitura, o auditor produz uma opinião. Opinião essa representada através de um parecer. Isso vai ser objeto dos nossos próximos bate-papos. Tá legal? Aí você pode me perguntar, mas Douglas, todas as empresas elas precisam obrigatoriamente ter a auditoria de balanço, a auditoria externa, essa auditoria independente? Eu vou te responder que não necessariamente. É lógico que eu tenho que, como toda a economia, como todo comportamento social, eu preciso analisar, eu não tenho como analisar o 100%. Eu preciso, então, analisar a relação de 80-20, aquela relação de Pareto, que vocês sabem muito bem, até melhor do que eu. E considerando essa perspectiva de analisar a maior representatividade, aquelas empresas que impactam verdadeiramente no PIB nacional, a Lei 11.638 de 2007, ela institucionalizou o seguinte: 100% das empresas de capital aberto obrigatoriamente precisam sofrer auditoria externa, auditoria independente, assim como as empresas limitadas, mas de grande porte. Aí você vai me perguntar, o que é uma empresa de grande porte limitada? Ela
basicamente ela se classifica de duas formas: aquelas empresas que têm um ativo superior a 240 milhões ou uma receita bruta anual acima de 300 milhões. Então observa que nós estamos falando de gigantescas empresas, estamos nem falando de grandes empresas. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque antes da 11638, somente as empresas de capital aberto, as SAs, sofriam a auditoria, sofriam essa fiscalização, essa verificação por parte do auditor independente. Muitas empresas, então, limitadas, se escondiam atrás desse comportamento. E a lei ela veio justamente para ajustar a primeira lei, a 6404 de 76, no que diz respeito a essa brecha. A partir de agora, então, de 2007 para cá, obrigatoriamente essas duas empresas devem se comportar sofrendo por obrigatoriedade a auditoria externa. Você pode me perguntar, então, entendi, mas quais são efetivamente o objeto e o objetivo da auditoria externa? O objeto é o mesmo objeto da contabilidade, é o patrimônio. É o comportamento do patrimônio num determinado período do exercício social. Então, da mesma forma que as peças contábeis, os demonstrativos são produzidos, esse auditor, esse fiscal, ele verifica se naquele período essas demonstrações são produzidas à luz das boas práticas contábeis, num primeiro momento nacional e a partir de agora, da 11638, das boas práticas internacionais. Certamente vocês já falaram e ouviram falar sobre IFRS, que esse é objeto de um outro tema nosso, mas os IFRS nada mais são do que boas práticas internacionais, agora obrigatórias dentro da legislação contábil nacional. Então, resumindo, o objeto da contabilidade é o patrimônio e o seu comportamento econômico e financeiro. Mas para quê? Para que você pode me perguntar, mas para que realizar então a auditoria contábil? O objetivo maior dessa auditoria contábil é facilitar a tomada de decisão, é permitir que os investidores, agora cada vez mais globalizados, tenham uma facilidade, uma transparência no que diz respeito à leitura e interpretação, de acordo com a sua estratégia de investimento, daquela organização que produziu as peças contábeis. Então, o objetivo principal da auditoria contábil nada mais é do que garantir uma adequada informação para investidores tomarem decisão. Sempre, aqui é importante lembrar, sempre à luz das normas brasileiras técnicas contábeis. Sempre. Então, as NBCTs, elas são um objeto assim fundamental e servem de base para que o auditor possa ter a segurança no que diz respeito a garantir que as informações que os demonstrativos produzidos são fidedignos, né? Observe, então, que a importância fundamental desse profissional que produz essa chancela. Para tomada de decisão. Então, os dados precisam ser confiáveis e íntegros, livre de qualquer viés. Um outro tópico importante que eu quero debater aqui com vocês e colocar para vocês nesse nosso bate-papo no que diz respeito, você pode estar me perguntando, tá, mas quem define essas regras dessas boas práticas nacionais em conjunto com as boas práticas internacionais? Qual é o órgão fiscalizador que estabelece e define a legislação a ser cumprida e executada por parte dessas auditorias externas, né? Dessas empresas que praticam auditoria de balanço? É o nosso Conselho Federal de Contabilidade. A resposta está nele. É o próprio Conselho Federal de Contabilidade que, através do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que exerce
a capacidade de interpretar as boas práticas internacionais, conciliar essas boas práticas internacionais com as boas práticas fiscais, tributárias e societárias nacionais, e aí sim, dessa conciliação, produzir as boas práticas contábeis para os registros nacionais. Então você pode me perguntar, então quer dizer que é o CPC que produz essas informações? A resposta vai ser sim. Baseado em quê? Pode ser a sua segunda pergunta. E eu te respondo através da negociação, da leitura, da participação de comitês, de fóruns, de debates, de associações que o Conselho Federal de Contabilidade faz com o IAS, por exemplo, que é o International Accountant Standing Board, que é um organismo internacional onde define boas práticas internacionais propostas pelo Fundo Monetário Internacional e a própria OCDE, né? Um outro órgão de contabilidade internacional é a própria Federação Internacional de Contabilidade, a International Federation of Accountants, que é da mesma forma como aqui no Brasil nós temos o nosso IBRACON, é um fórum de contadores internacionais que interpretam a legislação do IAS e propõem aplicabilidade. Os nossos conselhos regionais e o próprio Conselho Federal, ele, através do CPC, ele busca essa parceria. Existem outros, existem uma afinidade de organismos internacionais, agora o mundo cada vez mais globalizado, e eu me sinto muito à vontade de dizer para vocês que hoje nós temos no Brasil boas práticas de contabilidade implementadas, e olha que a nossa legislação é uma legislação assim, extremamente complexa, uma vez que a legislação fiscal e tributária muitas das vezes entra em conflito com a própria prática societária contábil, né? Já que a gente interpretou e a gente acabou de concluir que é o Conselho Federal de Contabilidade, em parceria com os outros organismos, que institui as boas práticas contábeis, as regras estabelecidas, quem é que faz então essa chancela? Quem é que faz essa verificação? São os auditores independentes. E quem são esses auditores independentes? São entidades, organizações societárias formadas por contadores, registrados e autorizados no Conselho Federal de Contabilidade. No próximo tema a gente vai tratar no detalhe como que se dá esse registro, essa autorização das auditorias independentes junto ao Conselho Federal. Mas, na verdade, aqui, para a gente entender quem é que executa, quem é que pratica, quem é que verifica a boa prática contábil, a gente se agarra ao conceito das auditorias independentes, que o objetivo delas é exatamente averiguar a exatidão e a integridade e a autenticidade dos demonstrativos contábeis produzidos à luz das boas práticas contábeis. Se a gente fosse conceituar de uma forma burocrática o papel dos auditores independentes, a gente fecha dessa forma. E a gente tem várias empresas no mercado que fazem isso com propriedade. Eu vou citar aqui para vocês as maiores, né? Que é a BDO, a Bender Dickerotti, que é a Bolsinha, a PPC, que é a Price, WaterhouseCoopers, a KPMG, a própria Deloitte, a Grant Thornton e a Ernst Young, a UI. Essas são multinacionais de auditoria independente, cuja missão maior é justamente dentro do mercado nacional, em parceria com outras empresas nacionais, validar e chancelar para certificar para os stakeholders o comportamento dos demonstrativos contábeis. Aí você pode me perguntar, Douglas, você acabou de falar que existem empresas que são os auditores independentes que fiscalizam e chancelam os demonstrativos financeiros das empresas para garantir uma segurança maior ao investidor.
E como é que existem fraudes? Né? Existem uma série de fraudes aí, fraudes internacionais, a Enron, a Urdicom, a Parmalat, o Barclays, que é um banco inglês, e a gente fica aqui a tarde inteira comentando das fraudes internacionais e das fraudes nacionais. Banco Pan-Americano, há pouco tempo aí a gente está falando então das empresas de engenharia vinculadas à Operação Lava Jato, né? Todas elas, de certa forma, fraudaram e adulteraram seus demonstrativos contábeis à luz das boas práticas. Por que isso acontece? Se todas elas são empresas de grande porte e têm auditores independentes. A resposta, eu vou ficar meio que em cima do muro. Eu vou sinalizar para você que essas empresas, de certa forma, elas são prestadores de serviço e têm interesses em renovar os seus contratos de prestação de serviço muitas das vezes. É lógico que para ser contador existe uma série de premissas morais e éticas, tema da nossa próxima aula, inclusive, necessários. Mas tirando esse conceito ético-moral e colocando em cima da mesa o interesse financeiro, muitas das vezes essas auditorias independentes elas se perdem à luz de propinas, à luz de interesses obscuros, muitas das vezes, nessas transações, nessas parcerias. E aí chancelam o mercado posições não íntegras, não de acordo com a veracidade e o comportamento econômico, financeiro e patrimonial dessas empresas. Posso citar vários casos aqui de empresas multinacionais e de empresas nacionais. Vou destacar aqui a última recente aí, a Ernst Young, onde ela, só um exemplo, onde um dos sócios, pessoa física, além da empresa, a pessoa jurídica, teve que pagar aí uma quantia significativa ao mercado, tendo em vista operações obscuras aí, né? Certificações muitas das vezes não de acordo com a continuidade, respeitando aí os nossos princípios contábeis de continuidade, de prudência, etc, etc. Então, onde tem o interesse, pode existir sim a fragilidade do ambiente de controle. Aí você vai falar, poxa, mas aí é o fiscal que é corrupto, que não fiscaliza de forma adequada? A sociedade está cada vez mais exigente no que diz respeito ao comportamento ético. Né? Nós, pessoas físicas, e as empresas, cada vez mais elas estão preocupadas e atentas às boas práticas sociais. A contabilidade, vamos resgatar que é uma ciência social. Então, por ser uma ciência social, ela dita... Quem dita a regra para ela, melhor dizendo, é a sociedade. Ela nada mais é do que um fotógrafo que tira a fotografia do comportamento social. O que eu quero dizer com isso? Que existem órgãos, legislações cada vez mais rigorosas junto a essas empresas de auditoria como forma de blindar e eliminar. Eliminar é forte. Eu vou reformular aqui. Mitigar as possíveis fraudes, as possíveis chancelas indevidas. Um exemplo que eu trago para vocês é em 2002, a lei Sarbanes-Oxley, que é uma lei institucionalizada no mercado americano. Lembra que eu falei para vocês que são grandes empresas que são obrigadas a ter auditorias independentes, certo? Pois bem, essas grandes empresas, elas captam recurso de uma forma mais barata em bolsas de valores. E uma das bolsas de valores cujo custo de captação é o mais barato do mundo é a Bolsa de Nova York. No mercado americano, antes de 2002, duas empresas, uma empresa de energia, uma empresa de telecom, as maiores, talvez, do mercado americano, operavam nessa bolsa de valores de uma forma muito forte. Eram blue chips, né? Ações significativas e representativas que até adulteravam o comportamento da própria bolsa de valores, tendo em vista a grandiosidade do volume de transações. De uma hora para outra, essas empresas viraram pó
e teve a descoberta de alguns bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares na ocasião, de para um e 6 bilhões de dólares para outra, junto ao patrimônio líquido que não existia. Junto ao patrimônio líquido que não existia. Estou repetindo para deixar bem claro. A credibilidade, então, consequentemente, da Bolsa de Valores americana ficou abalada, ficou comprometida, porque todos os indicadores de monitoria e segurança para mitigar riscos foram quebrados e foram fragilizados. Então, a partir de 2002, o Senado americano institucionalizou um ato, né, uma lei de fortalecimento do ambiente de controle interno, de segurança do ambiente de controle interno, de criação de comitês de administradores, comitês fiscalizadores para fiscalizar a prestação de conta por parte também dessas auditorias independentes. Era uma forma ali de dar transparência, dar boa governança ao mercado. Isso deu certo porque a partir daquele momento, todas as empresas, agora falando do mercado nacional, todas as empresas que operavam na Bolsa de Nova York, né, as SAs, a Petrobras, a Vale, Bradesco e tantas outras aqui que vocês sabem muito bem, que operavam lá precisavam se adequar a essa nova legislação, aos vários artigos, principalmente o artigo 302, que é o artigo de blindagem, fortalecimento e transparência dos controles internos. Isso deu uma credibilidade maior ao mercado, deu uma chancela agora junto às empresas de auditoria, quando elas exerciam as suas auditorias independentes. Cada vez mais o mercado está buscando esse tipo de mitigação de riscos. Então, se a gente fosse fazer um resumão desse nosso primeiro bate-papo, a gente abordou a importância da auditoria de balanço, né, cada vez mais presente na sociedade, com ética e moral e transparência e boa governança corporativa. Abordamos também o objeto e o objetivo dessa auditoria contábil e, por final, as organizações, as entidades criadoras de legislação e as entidades fiscalizadoras desse comportamento contábil. Legal? Um abraço, até o nosso próximo tema. Tchau!